Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Gleiber e hoje eu trouxe para vocês algumas informações bem interessantes sobre o concurso para professor do município de Fortaleza. O concurso para professor do município de Fortaleza é um concurso que está sendo aguardado por muitos professores, né? Muitas pessoas sonham com esse cargo, têm esse desejo. O prefeito de Fortaleza também já se pronunciou, né, na perspectiva de realizar neste ano esse concurso. Então, para facilitar um pouco, né, para ajudar vocês nesse processo, e levando em consideração que a língua portuguesa muitas vezes é a matéria que faz com que você seja aprovado ou não nesse concurso, né, porque a gente sabe que a banca ímpar, em geral, ela trabalha assim, os assuntos de forma bem aprofundada, né, difícil para tentar separar a concorrência tão grande que vai existir. Eu escolhi para vocês, trouxe para vocês alguns temas que são muito presentes nessa banca, na banca ímpar, né? Como é que foi feita essa seleção, né? Eu fiz a seleção levando em consideração as provas realizadas para professor da banca ímpar, tanto de entre 2015 a 2021. Então, tanto eu peguei como seleções, concursos, tanto da área de pedagogia quanto de áreas específicas. E aí, claro, sempre levando em consideração o ensino superior, né? O nível superior que vai ser o nível exigido. Desse total, eu analisei 11 provas e aí 110 questões, levando em consideração que cada prova tinha 10 questões. Então, foi uma quantidade bem relevante, né? 6 anos de provas da banca ímpar que a gente pode analisar, ver as coisas que se repetem mais, as coisas que são mais frequentes, que estão sendo mais frequentes, claro, para ajudar no processo de aprendizagem de vocês, né? Para vocês focarem mais nesses assuntos que são mais cobrados. E aí, qual foi meu ponto de partida? Meu ponto de partida foi lá em 2015, né, o último concurso de provas e títulos para professor do município de Fortaleza. Então, já há 7 anos que a gente não tem um concurso para professor do município. E daí eu fui pegando essa, essa prova que foi do concurso, né? E fui pegando também as outras provas de seleção para substituto. Que, claro, vai ser tudo provavelmente, né, na mesma pegada, os assuntos muito próximos. Então a gente teve seleção em 2016, teve seleção em 2017 para substituto, teve seleção em 2018 para substituto, teve seleção em 2019, seleção em 2020 e agora essa perspectiva de concurso em 2022. Então a gente pode ver que há uma carência muito grande, porque quase anualmente estavam sendo feitas seleções para professores substitutos. Então há essa carência, né? E aí todas essas provas foram analisadas, né? No total de 11 provas, tanto de pedagogia quanto das áreas específicas. E o que, é que a gente pôde observar? A gente observou que dessas 11 provas, né, dessas 110 questões, muitas e muitas questões eram de verbo, né? Verbo é o assunto assim que aparece mais. Então, para vocês verem como é importante a gente fazer essa análise. Dessas 110 questões, 21 questões, né, 19%, eram de verbo, seguindo de interpretação de textos, classe de palavras, análise sintática, acentuação. Então, se você somar verbo, interpretação de texto, classe de palavras, análise sintática e acentuação, você já tem mais de 60% da prova, né? Desses conteúdos mais frequentes. Mas ainda tem significação de palavras, pontuação, ortografia, concordância, tipos e gêneros textuais, que tem uma frequência muito pequena, principalmente nesses últimos anos. Figuras de linguagem também tem uma frequência muito, muito pequena nesses últimos anos. Erro gramatical também tem uma frequência muito pouca e crase também muito pequena, né? Para vocês verem como é importante a gente focar. Porque às vezes você foca muito em crase, né? Que acha que é um assunto difícil, mas não cai em tantas questões. E aí, esse primeiro gráfico mostra esses assuntos de forma geral, de forma genérica, né? Porque verbo a gente sabe que tem muitos elementos dentro dele. Classe de palavras, da mesma forma. Daí eu resolvi fazer um gráfico específico, observando 4 desses assuntos, né? 4 desses assuntos. Dentro desses assuntos, o que é que cai mais neles, né?
Então, se a gente for ver em verbo, o que cai mais em verbo nessa banca, né, na banca ímpar, nesses anos, nessas provas para professor, é o assunto de regência verbal. Então, é muito importante que vocês saibam isso. Depois, flexão verbal, falando sobre modo, sobre tempo verbal. Depois, voz verbal, né? Voz passiva, voz ativa, voz reflexiva, voz recíproca. Então, esses são os assuntos mais comuns nesse assunto que é tão grande, né? Verbo, que assim é muito extenso. Por isso que é importante a gente ter esse foco nesses assuntos que mais caem. Em classe de palavras, que a gente tem muitas classes de palavras, né? Não dá para a gente fazer um estudo muitas vezes pormenorizado de cada um. Então é importante a gente ter esse foco, né? Então nessas provas o que caiu mais foi pronome, adjetivo e preposição. Então se a gente viu que caiu mais pronomes, vamos ter um foco, né? O pronome, identificação de pronome, tipo de pronome, colocação pronominal, tudo isso é extremamente importante. Em análise sintática, né? A gente tem uma predominância da função sintática de um determinado elemento. Então, em geral, a banca vai colocar uma frase, vai sublinhar um elemento e vai pedir para você dizer qual a função sintática daquele elemento. E aí a gente teve 4 questões, 2 para identificar a oração, se é a oração principal, subordinada, coordenada, ou então quantidade de orações, e 2 para identificar o sujeito, né? Qual era o tipo de sujeito, enfim. Depois disso a gente tem a parte de semântica, que é o sentido. Nessa parte de significação de palavras, a gente teve 2 questões de homonímia, sinonímia e de definição. Então eles davam a palavra, lá pediam uma definição dessa palavra, mas está sendo mais comum, mais frequente essa parte de homonímia, sinonímia nas provas. Então esse foi um apanhado geral, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ajude vocês nessa preparação. Sigam a gente nas redes sociais, lá o Gabaritando Português, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, que a gente sempre vai estar trazendo materiais, trazendo questões desse concurso. Então espero que tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham gostado. Sigam a gente e até a próxima.